Bom dia! Sejam bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Esse é um canal que nós capacitamos mães a entender os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares para que você tenha um filho ou um aluno vencedor na escola. Hoje é uma live super importante, é a penúltima live da nossa semana de lives com os profissionais que falam sobre a dislexia. E hoje nós iremos falar com a Mônica dos Sábios Disléxicos. O nosso tema é dislexia na vida adulta e técnicas de ensino para adultos disléxicos. Então, vamos iniciar a nossa live de hoje. Vamos ver, a Mônica já entrou dos Sábios Disléxicos. Perfeito, eu já vou chamá-la para a gente iniciar essa live. Importante, se você já está aqui, começa a mandar essa live para o seu amigo, para o seu professor, para alguém da sua família, para que outras pessoas também aprendam essas técnicas de estudo para adultos disléxicos, tá? É importante que você entenda isso. Vamos lá, vou chamar a Mônica. Olá, Mônica. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, não tô te vendo. Ai. Anteontem também. Vamos fazer umas 3 lives que ninguém consegue me ver. Sabe um computador aí? Tô. Põe o Instagram no computador e tira o volume. Assim você Tá, me vê e a gente... é verdade, verdade. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Rapidinho. Quando você está abrindo aí o Instagram no computador, eu vou fazendo uma pequena apresentação sua e aí depois Tá, você termina essa tá. apresentação. Então, pessoal, a Mônica, ela colabora com a gente aqui no Enfrentando a Dislexia. Também a gente tem uma parceria no podcast Dislexia com Café, onde falamos todas as quarta-feiras, às 9 horas da manhã, sobre dislexia, sujeito disléxico, desde criança até adulto. E nós também temos uma colaboração no curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, que inclusive as vagas estão abertas até terça-feira. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça, porque nós vamos fechar as vagas. Assim como fechamos os vídeos gratuitos, os materiais de apoio, o certificado que foi até ontem. Na terça-feira, nós vamos fechar a turma 10 e já começar. Já domingo agora é a primeira aula, é a aula de boas-vindas. Depois eu vou falar um pouquinho no final aqui da nossa live. Mas a Mônica colabora com a gente, então vocês já sabem que é uma mulher ativa, é mãe, é disléxica, passou por muitos perrengues aí na infância, ela vai contar um pouquinho pra gente. E ela voltou a estudar. Ela é formada, prestou concurso, vocês vão entender um pouquinho aqui, mas ela voltou a estudar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, passo a palavra para você, Mônica, se apresenta. Então, bom dia, Carol, de novo. Bom dia a todas que estão aqui com a gente. Meu nome é Mônica, eu sou disléxica e eu sou formada em hotelaria, mas decidi voltar a estudar. E eu estou estudando psicopedagogia agora, entrei na faculdade, eu nunca imaginei isso na vida. Entrei na faculdade novamente e sou a fundadora do Sábios Disléxicos, que foi um projeto que eu quis muito espalhar a informação da dislexia para que muita gente saiba sobre a dislexia, tenha bastante informação. A gente precisa fazer isso, né? Mais pessoas precisam ter consciência que existe a dislexia. E é isso. Perfeito, Mônica. Obrigada. Eu vi que algumas mamães já entraram, mães, professoras. Escrevam aqui para a gente se vocês são mães. Coloca número 1. Se vocês são professoras, coloque o número 2, para que a gente possa interagir com vocês também. E se vocês tiverem perguntas específicas para adultos disléxicos, coloca aqui que a gente vai respondendo também. Ontem, Mônica, a gente teve uma live com a psicopedagoga Tati Castro,
E teve uma pergunta de uma pessoa adulta, que depois eu passou a pergunta, eu esqueci de anotar o nome da pessoa e a pergunta. Mas praticamente a pergunta era sobre... ela falou que ela tinha muita vergonha de ler, porque ela não conseguia ler e quando lia, lia muito errado. Então a pergunta era, existe treino, existe técnicas para que essa pessoa consiga ler bem? Né? E isso a gente vai falar, você vai falar depois sobre isso. Mas antes de entrarmos aí nessa parte mais técnica, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o diagnóstico na vida adulta. Como foi o seu diagnóstico? Como é que você descobriu isso? O meu diagnóstico na verdade, eu desconfiei de dislexia não a vida toda, mas assim, eu já era adulta quando eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada e por causa do Tom Cruise, como eu tinha reportagem do Tom Cruise, né? Eu ficava pensando, meu Deus, mas assim, o que ele fala encaixa comigo. Eu falava isso e as pessoas falavam, não, isso é besteira, isso não existe não, isso aí é da modinha. E aí eu deixava pra lá. Mas eu ficava assim, com uma pulguinha atrás da orelha, com essa história de dislexia. E é engraçado porque eu conheci um professor e, assim, a minha vida foi toda muito difícil quanto a estudo, né? Eu tirava nota muito baixa, eu tinha muito problema na escola, a escola chamava meus pais para falar que a minha nota era, que eu não tinha um bom rendimento na escola em nenhuma matéria. E então eu sempre achava que eu não ia conseguir estudar. Eu fiz faculdade, sou formada em hotelaria, mas a hotelaria, ela nunca foi muito querida, principalmente na época que eu fiz, ela não era uma faculdade muito querida, e eu fiz faculdade particular, então não era assim tão difícil de entrar. E mesmo assim, eu ralei para conseguir entrar. E a faculdade de hotelaria, ela é muito prática. Então, assim, eu tinha leitura, eu tinha prova, mas a maior parte era muito prático. Então, eu estava na minha zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto quando eu resolvi estudar para concurso, porque aí eu tive todo o problema de novo, né? Muita leitura, muita matéria, provas muito grandes, redação. Aí eu bati de novo com o meu problema. E eu conheci um professor que dava uma aula muito diferente. E aí, pela primeira vez na vida, eu consegui entender a matéria. E era uma matéria difícil, não era uma matéria fácil. E eu falava, meu Deus, o que que ele faz que ficou tão diferente de tudo que eu vi a minha vida inteira? Aí eu fui conversar com ele, e ele falou assim, não, é porque eu dou aula com mapa mental. Aí eu falei, cara, que legal, eu quero saber o que que é esse tal desse mapa mental. E aí eu passei a estudar com o mapa mental dele. É, e fiquei com de novo, essa pulguinha atrás da orelha. Eu falei, engraçado, porque com o mapa mental eu consigo, mas a leitura para mim é muito difícil, a redação é muito difícil. E até um dia que eu assisti por uma amiga da minha filha, assim, muito sem querer, eu sempre falo que foi Deus, com certeza foi Deus que botou ela para me falar isso. Eu assisti o Como Estrelas na Terra. E aí eu me identifiquei com o menino. Eu falei, gente, eu tenho certeza que eu tenho dislexia. Aí eu fui procurar, eu procurei uma fono, né? Fiz todos os testes e aí ela me deu o diagnóstico de dislexia. Então foi assim, foi um pouquinho trocado, né? Porque primeiro eu conheci o mapa mental e depois eu tive o diagnóstico, mas aí eu consegui o diagnóstico já com 42 anos, praticamente. Então, o primeiro profissional que você foi procurar foi direto uma fonoaudióloga. Isso foi uma fono, exatamente. Na época, até indo na psicóloga. E aí ela me deu um suporte, né, na parte psicológica. Ó, Mas a primeira profissional que eu pedi, assim, foi a fono. importante isso, maravilhoso. Porque é o que o adulto, né, normalmente fala. Fala, qual profissional eu vou? Porque são tantos, né? Então, Sim. assim, fundamental é a fono. Uhum. Para o adulto, fundamental também é a psicóloga, porque você traz, né, essa carga
né? Você vem arrastando, como se fosse, sabe, lembra nos anos 80 que o pessoal casava e colocava aquelas latinhas atrás do carro? É verdade, é exatamente isso. E puxando toda aquela sua, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, né? E aí você chega aquele adulto, né, que não se sente em nenhum momento que vai superar aquela dificuldade, que tá até o ambiente, né? Ele fala, nossa, isso aqui é muito para mim. Eu tô no lugar Uhum. errado. E às vezes está tendo uma multinacional, mas assim mesmo ele não, ele fala, não, tem alguma coisa de errado. Acho que alguém facilitou para mim. Não, e é verdade. Carol, você sabe que eu repetia para mim mesma, eu falava assim, não, eu não quero trabalhar assim numa multinacional, porque eu não gosto. Não, não era porque eu não gostava, era porque eu achava que eu não era capaz de estar lá, naquela multinacional. Eu sempre falei isso. E eu cheguei a trabalhar em multinacional, em hotelaria, né? E quando eu estava ali no meu trabalho, na minha mesinha ali, ainda tudo bem, mesmo assim eu suava frio quando chegava alguém. Mas toda vez que falava assim, vamos para uma reunião, olha, o representante da parte, são várias bandeiras hotel, né? Da bandeira tal, da bandeira tal, da bandeira tal tá aí, ele quer fazer uma grande reunião com todo mundo aqui para discutir o assunto. Não, eu falava, não, não, eu acho que é melhor, não, eu vou ficar aqui. Aí eu sempre falava, não, porque eu não gosto disso. Não era porque eu não gostava, né? É porque eu achava que não era capaz. Nossa, caramba. É verdade. E o adulto tem isso. Então, o fato que você passou com a fome, depois com a psicóloga, foi fantástico, porque rapidamente você já conseguiu, né, levantar a sua autoestima e muito bom. Eu queria falar dois pontos aqui. Dois comentários, não dois pontos. A Clínica Vida escreveu assim: maravilhoso empenho e gratidão pela dedicação. E a Ana Lúcia escreveu: bom dia, meninas, estou adorando este curso. Que bom que vocês estão ajudando muitas pessoas. Obrigada. Ah, obrigada a vocês, querida, por estarem aqui, né, Mônica? Com certeza. Obrigada a vocês. Vocês são pessoas que estão de parabéns, que estão procurando informação, né? Estão atrás de informação para melhorar a vida tanto do adulto quanto da criança. Sim. Vocês estão de parabéns. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? Sobre esse procurar informação, porque a informação liberta, né? Você nunca mais vai ficar aprisionado, mas você vai ser liberto porque você vai saber como fazer, como estudar, como seguir avante, principalmente se é uma criança, né? E se é um adulto, vai ser um novo recomeço, né? Vai começar assim zero. Isso é muito importante. Mônica, e esse impacto do dia a dia da dislexia, quando você teve o diagnóstico, como é que foi esse depois da dislexia? Vamos fazer assim, conta um pouquinho do antes, esse impacto que você tinha e você não sabia, e o depois. Então, estudando sem diagnóstico, eu lia, não entendia nada. Aí eu fazia a prova. Isso estudando para concurso, principalmente que foi, né, na escola eu fazia isso. Eu ia fazer a prova e não conseguia fazer, eu não lembrava. Aí eu falava o seguinte, porque me deu branco. Eu sempre repetia isso, me deu branco. E estudando para concurso, quando eu falei, vou estudar para concurso, porque na minha cabeça toda a culpa era da escola. Então, assim, a culpa era da escola. Se eu estiver sozinha estudando, aí não vai ter problema, porque eu não vou estar na escola. Só que quando eu comecei a estudar do método tradicional, né, eu fui repetir a mesma coisa. Então, eu lia, aí ia fazer a prova, não lembrava de nada. Aí eu falava, não, tem que ler mais. Aí eu lia. Então, eu repetia isso insanamente. E aí eu tive, sei lá, não sei, nem sei mais quantas provas que eu não passei. E aí, com o diagnóstico, eu fui procurar. Eu já tinha começado a fazer o mapa mental, o que já tinha melhorado um pouco a minha vida. E aí eu fui atrás de técnica, né, de estudo,
E aí eu comecei a colocar técnica sobre técnica, só que de uma maneira devagar. Esse meu professor me ajudou muito. Então, ele não simplesmente jogou as técnicas para mim. Tipo assim, olha, tem todas essas aqui, tá? Você vai lá e você faz sozinha. Ele, conforme eu ia ficando boa em uma, ele ia me passando a outra. E aí eu comecei a ver que tinha mudança. Então eu falei, meu Deus, calma aí. Eu comecei a estudar com as técnicas, e aí eu comecei a fazer exercício e eu passei a não só entender o exercício, como lembrar da matéria e conseguir responder aquela matéria. Uhum. E aí isso faz uma mudança na vida inteira. Não é só acertar aquela questão, né? Mas te faz ter vontade, porque você fala, agora sim, calma aí, agora eu sei fazer. Aí aquilo te traz resultado e o resultado te motiva. E aí vira uma bola de neve boa, sabe? Uma bola de neve de coisas boas. E aí eu comecei a me apaixonar por estudar, por incrível que pareça. Porque pouca gente acredita, né? Mas é real. A gente se apaixona por estudar. Mas é um processo, né? Não é ai, apertei o botãozinho aqui e agora eu sei, e agora eu... Não, não é um botão. É um processo. Mas esse processo, esse resultado motiva. Maravilhoso. É isso mesmo. E lembrando que a dislexia não tem cura, né? Então, o quanto é importante a mãe, a professora, né, ir atrás de informações, fazer um diagnóstico precoce, ir atrás da equipe multidisciplinar, para que chegue lá na idade adulta, ele não tenha toda essa bagagem com ele, né? De falta de confiança, desestimulado e tudo mais. Claro que agora, em 2022, muita coisa mudou, né? Da nossa época, anos 90, né? 80, 90, muita coisa mudou. Então, hoje está até mais fácil você ter informações por causa da internet, do Google. Você dá um Google, escreve dislexia, aparece um monte de site, né? Vai no YouTube, escreve dislexia, bum! Então, assim, hoje em dia, você tem mais informação. Então, isso que a Mônica está falando é super importante. Essa parte de autoestima e saúde mental, como está hoje com você, Mônica? Então, é uma mudança muito grande, porque a gente, como você falou, a gente traz uma carga enorme, né, de traumas, de bloqueios, não é nem conceito, mas assim, vou usar a palavra conceito, de conceitos que a gente coloca na gente mesmo, né? E a gente traz toda essa carga, mais os obstáculos que a dislexia nos traz, né? E aí a gente, com o diagnóstico, você fala assim, nossa, tudo que eu tinha pensado sobre mim, na verdade, ele tem um nome, é dislexia. Então, isso te dá um alívio muito grande, porque é um nome, você sabe o que é a partir de agora, e você sabe que existe todas as coisas para serem feitas para você passar esses obstáculos. E isso te traz também um alívio mental, sabe? Você começa a conseguir fazer as coisas, eu pelo menos, né? Falando de mim, eu comecei a ler leitura ao vivo, a leitura em voz alta, que eu nunca pensei em fazer. E isso começa a te trazer uma autoestima melhor, você começa a ver que você é capaz, e você, quanto mais a autoestima, né, melhora e mais você vê que você é capaz, mais você quer fazer coisas. Então, imagina que eu falei, não, eu vou entrar na faculdade de novo. Tava assim, as pessoas amigos nossos, né, que falam assim, acho que eu vou fazer outra faculdade. Eu pensei, eu nunca vou fazer outra faculdade, nunca, Deus me livre. Pra quê? Nessa idade, fazer outra faculdade, isso é um absurdo. Estou na outra faculdade, gente. Mas, na verdade, é porque ele te melhora, né, toda a nossa saúde mental. A gente começa a acreditar que a gente é capaz, sim, e a gente pode fazer as coisas. A gente vai fazer tudo que todo mundo faz,
estudar, ler, escrever, com as nossas adaptações. Perfeito. Adaptação é vida, né? Muda É completamente vida. a vida da pessoa. Ó, a Luzinha escreveu aqui, ó. Trabalho com crianças com vários níveis de aprendizagem. Essa dificuldade pode vir de uma dislexia, às vezes não é notado. A Clínica Vida escreveu: está me alertando a procurar um diagnóstico para o meu filho. Não quis estudar. É muito inteligente. A inteligência é associada, né? Normalmente com a dislexia, porque se for uma deficiência intelectual, a gente já descarta a dislexia. A Thaís, a Luciana escreveu: bom dia, só consegui entrar agora. Bem-vinda, Luciana. A Thaís escreveu: estou tendo problemas terríveis com o meu filho na escola. Então, quem não tem o método de estudo, como a Mônica tem, as adaptações escolares, como a Mônica já sabe usar, como eu sei usar com os meus filhos, né? Como as minhas alunas usam também na vida delas no dia a dia. Vão ter, é normal você ter essa experiência terrível com a escola, porque a escola não sabe como tratar isso. Você não sabe como tratar isso. Tem profissionais que sabem e profissionais que não sabem. Ontem a gente falou sobre isso também. Então, assim, a criança passa um inferno na escola, né? É uma real prisão. Porque você vai para a escola já sabendo que não vai conseguir estudar. E você volta para casa porque tem a lição de casa. Então, você já está desesperado porque acumula aquilo da escola e aquilo de casa. É um terror, né? Agora, quando você tem as adaptações, quando você tem um método de estudo próprio para disléxicos, cientificamente comprovado, quando você tem um profissional, né, ou uma equipe multidisciplinar que te acompanha com reuniões na escola, reuniões com a família, aí o jogo muda e aí você está vendo o resultado. Dona Mônica entrou na faculdade novamente. E não só entrou na faculdade, escreveu um livro sobre a dislexia agora em 2024. Ó, 2024 vai dar o que falar, hein, Vai. Mônica? Em dezembro, Foi o vai ano fazer da mudança. a retrospectiva, vai ser livro, faculdade. Tá. Carol, deixa eu falar uma coisa para as mães que eu ouvi do meu professor e assim, isso ficou na minha cabeça e eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte, né? Eu falei para ele que eu tinha dislexia e tal, porque eu soube da dislexia no meio do curso. Aí ele, você está fazendo as adaptações já, você está estudando com as técnicas corretas e tudo, né? Ele falou, mas pensa o seguinte, estuda e procura informação sobre a dislexia e sobre o que encaixa para você para estudar, porque muita gente copia o mapa dele, copia a matéria dele, copia as coisas. E aí ele me falou assim: estuda, procura as técnicas, procura informação. Por quê? Porque você tem que ser autônoma. Você precisa ser autônoma. Você tem que saber exatamente como você vai estudar. Porque ele falou, na vida, você vai ter professores, chefes, enfim, pessoas super legais, que vão fazer as adaptações, que vão fazer tudo para você. Mas também vão ter aqueles que não, que vão falar assim, o problema é seu, não é meu, eu só estou aqui para dar minha aula. Eu estou aqui, ó, para fazer a matéria. Ele falou, e é a vida. Ele falou, infelizmente é assim. Então, se você for autônoma, se você conhecer as técnicas, se você conhecer o método de estudo, você vai estudar do seu jeito, independente de onde seja, independente daquele professor ou não. Então, você vai ter a matéria, aquela informação, né? E você vai pegar essa informação, você vai estudar do seu jeito. Independente. Não interessa quem está ali, entendeu? Poxa, se o professor for legal e fizer tudo jóia, eles têm que fazer? Eles têm, a escola, principalmente, né? Tem que fazer. Mas, gente, na vida não é todo mundo que é fofo e vai aceitar, entendeu? É a vida, né? Sendo bem, como posso dizer, bem realista, né? Então ele falou,
procure informação, tenha o seu método, faça tudo o que você tem que fazer direitinho para que você não dependa dos outros. Isso, perfeito. É isso mesmo. É claro que eu vi alguns comentários aqui, principalmente sobre o PEI. É claro que os disléxicos têm a lei federal para os disléxicos, né? Essas adaptações no artigo, ou segundo ou terceiro, agora eu não lembro, dessa lei federal 14.253, 14.254, de novembro de 2021, fala sobre justamente das adaptações, né? A gente Sim. tem a Convenção de Salamanca, que fala sobre o PEI, que ele precisa ser instituído também para crianças com transtorno de aprendizagem, independente do laudo médico. Então, assim, a gente tem todas essas leis, que agora a gente não vai falar sobre lei, tem uma live aqui no meu canal que eu falo sobre leis, depois vocês vão lá dar uma olhada. Inclusive, já vou fazer um spoiler, segunda-feira teremos uma live com a doutora Marisa Ribeiro, e é justamente sobre, às 10 horas da manhã, justamente sobre os direitos dos disléxicos e quem tem transtorno de aprendizagem. Então, assim, a gente tem tudo isso, só que isso que a Mônica falou é fundamental. É você ter a tua independência, é saber estudar em qualquer escola, é saber estudar qualquer conteúdo, né? É aprender para que quando você for um adulto disléxico, você possa entrar em qualquer empresa, né? Você possa pegar qualquer tipo de trabalho, porque você sabe como dar conta daquilo. E não escolher um trabalho, não desmerecendo, mas não escolher um trabalho manual porque é mais fácil. Você se dá bem com o trabalho manual, em vez de aquele trabalho mais de leitura, de fazer relatórios, né? Um trabalho mais aprofundado, mais específico. Não, você tem que fazer cursos para especificar, né? Deixar essa tua profissão mais específica. Ah, não vou fazer, porque eu prefiro fazer as coisas manuais. Repetindo, não desmerecendo, porque eu sou muito habilidosa também com as mãos, Também. mas quando você aprende, né, como estudar, como o cérebro do disléxico aprende o conteúdo, você pode estudar qualquer coisa. Não estou aqui hoje, eu também estou fazendo mestrado, e porque justamente eu sei como estudar, né, como colocar as adaptações, como fazer com que essa matéria seja compreendida pelo meu cérebro. Então, é assim, o que a Mônica falou tá bem dentro de tudo aquilo que vocês precisam aprender e saber, né? Que um disléxico adulto também pode conseguir sair dessa vida de Sim, mediana, medíocre, porque a gente se coloca nessa vida, né? Medíocre. Ah, eu não sim, posso, não vou, né? Não sou capaz. E na verdade sim. não é isso, né? Mônica, É. e falando um pouco sobre essas adaptações no ambiente de trabalho, né? A gente pode colocar ambiente de trabalho e ambiente de estudo para adultos. Vamos fazer assim. Quais são essas adaptações no local de trabalho ou do estudo para um adulto disléxico que você poderia dar aqui para a gente uma pinceladinha assim? O que é mais eficaz para você que está funcionando agora no seu estudo com a faculdade? Então, eu acho que uma das mais coisas assim é a organização. O disléxico precisa se organizar, ter uma agenda eletrônica ou não. Eu sou do papel, eu preciso do papel, eu preciso riscar, dar ok, sabe? Mas a organização, agora eu estou usando a técnica do Clayton, que o Clayton ensinou, que eu achei assim sensacional. Todas tudo que eu tenho que fazer no dia, eu tenho um quadro aqui na minha frente, né, que está atrás do celular. No meu quadro, eu colo os post-its de tudo que eu tenho que fazer naquele dia. E conforme eu vou fazendo, eu vou tirando os post-its. Foi o Cleiton que ensinou. E dá uma sensação boa, assim. Ele falou isso e é verdade, dá uma sensação boa de que você vai tirando, né? Aí você vai, olha, já estou fazendo, já tem menos para o dia de hoje. Eu achei isso muito bom e eu estou fazendo. E organização, gente, organização, agenda, anotar tudo,
Pensando no trabalho, né? A faculdade também, eu também organizo o estudo, né? Eu tenho a organização das matérias, dentro da faculdade eles têm os simulados, tem as tarefas e tem as provas. Eu coloco tudo na agenda para deixar tudo organizado. Mas pensando também naquela parte de empresa e também do dia a dia do adulto mesmo, por exemplo, da mãe, que tem que lembrar que a criança tem um evento, que a criança tem que levar alguma coisa para a escola, né? Todas essas coisas, a agenda. Eu comecei a botar tudo na agenda para não esquecer, porque eu já esqueci várias vezes, várias. Assim, apresentação do meu filho menor, que eu fiquei arrasada, te liguei chorando, né, cara? Esqueci a apresentação do Rafael. Apresentação, levar coisas, né? Naquele dia a criança tem que ir com uma roupa diferente. Então, agenda e estou colocando também no despertador do celular para não esquecer. Então, eu tenho três organizações, digamos assim, porque eu acho que a organização é o primeiro passo para o disléxico, adulto e criança também, porque a criança já vai, né, já vai sendo desde pequena educada a ter aquela organização para não esquecer. Então, eu acho que essa é a principal coisa. O ledor, então, assim, pensando na faculdade, ledor, eu faço absolutamente tudo da faculdade com ledor, porque o ledor me acelerou muito. Então, todo o medo que eu tinha da faculdade, de não conseguia, ser muito devagar, tem prazo, né? Com o ledor eu estou indo bem, inclusive eu tô à frente do prazo, né? Que eles dão os prazos todos. Eu estou à frente do prazo, eu fiquei tão feliz que eles formam tipo uma equipe, e aí o professor que é o da equipe, né? Ele fala, olha, tal dia tem que entregar tal coisa e tal, e ele falou, você está bem à frente da meta. Então, o ledor, dá para ver que o ledor realmente está funcionando comigo. Tá? Eu acho que essas duas dicas, elas, nossa, melhoram bastante a vida do adulto disléxico e as crianças começarem desde cedo, né, a se adaptar, porque elas vão ser adultos que vão fazer isso no automático já. Teus filhos fazem, né, Carol? Já no automático, né? Sim, eles já fazem, já fazem. E falando sobre a parte de organização, eu vi aqui alguns comentários, né, que falaram assim, meu filho disse que ele não precisa de organização. É bom você conversar com o filho, principalmente se é jovem não, se é pré-adolescente ou adolescente, explicar o porquê dessa organização, né? Já existem estudos científicos, já vai fazer muito tempo, falando sobre as funções executivas, sobre essa organização espacial. Então, ele não vai conseguir estudar 100% se ele não tiver essa organização desde o início do dia a dia dele, desde o levantar até o deitar. Né? Ele não vai conseguir sentar na mesa, organizar todas as coisas bonitinho para que ele comece a estudar, começa ali do mais fácil para o mais difícil, do mais difícil para o mais fácil e tal, e deixa tudo perfeitinho. Você não vai escrever um texto maravilhoso, uma redação. Disléxico pode esquecer que ele não vai escrever um texto organizado. Mas se você, que sabe hoje, que já tem estudos científicos sobre a organização, sobre as funções executivas, você sabe que é necessário isso, você já vai começar a mudar a tua mentalidade para depois explicar para o seu filho a necessidade. O disléxico, ele não gosta de impor, né? Porque para ele é sempre tudo muito imposto, né? Ele não consegue ler, mas ele tem que ler, é imposto. Ele não consegue escrever, mas ele tem que escrever, é imposto. Ele não quer ir para a escola, mas ele tem que ir para a escola, é imposto. Então, tudo é imposto. Chega em casa, a mãe fala, faz isso porque tem que fazer. É imposto. Explica para ele, fala, olha, filho, você tem dislexia, com a dislexia fica muito melhor com a organização, né? Você vai conseguir fazer a lição de casa com mais facilidade, acompanhar a classe. Vamos começar a organizar por aqui, né? Como a Mônica fez, gente, na vida adulta, vocês também podem estar fazendo na infância. Eu só queria também puxar aqui um gancho, porque a moça
aqui da... Como é o seu nome? Da Clínica Vida Mais Fortaleza. Ela escreveu que ela gostaria de saber sobre... Aqui, ó. Ela falou que ama organização. Como faço para fazer o curso? Então, o curso se chama Aluno... Vou dar uma... Abrir um parêntese aí, Mônica. Fazer uma Sim, merchan. claro. Olha, as inscrições estão abertas até terça-feira. O curso se chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Inclusive, a Mônica tem uma aula lá na semana que vem, no dia 9. Nove. E ela vai falar sobre a dislexia na vida adulta e já vai explicar algumas técnicas que ela usa, passo a passo. A gente normalmente faz a aula ao vivo pelo Zoom, assim ela pode compartilhar materiais, PDF e tudo mais. Inclusive, a gente pode usar até a lousa do Zoom, sabia, Mônica? Tem uma lousa que a gente pode... É verdade. Eu acho que vai ficar bem legal com a lousa. A gente pode testar na tua aula. E Vamos. se vocês quiserem, depois da live, o link está aqui na minha bio, tá? Do Instagram. Vocês podem clicar lá e a gente tem uma página onde mostra tudo aquilo que está dentro do curso, tá bom? E é até terça-feira, é a nossa turma 10. Depois a gente fecha as inscrições e começam as aulas, tá bom? Fechando esse parêntese. Mônica, agora vamos entrar para a parte, assim, mais prática, que a gente gosta. Vamos lá. Vamos. Você já falou sobre mapas mentais, que inclusive uma pessoa perguntou: a melhor técnica para disléxico é mapa mental? Não, não é a melhor técnica. Não é a melhor adaptação. São várias. Cada disléxico é único. Então, você precisa passar por um profissional para ver quais são as dificuldades do seu filho e quais adaptações ele vai precisar para que essa dificuldade vire habilidade, fique ali igual a todos. Então, Mônica, fala pra gente um pouquinho de tecnologias assistivas. Eu vou falar os 3 e aí você fala o que você quiser, que é melhor para você. Tá. Métodos de estudos, tecnologias assistivas e leitura e compreensão. O que você usa hoje em dia nos teus estudos e no teu trabalho com a tecnologia? Então, de tecnologia, falando em tecnologia assistiva, Ledor. Ledor é vida. Eu descobri isso com a Carol. E porque eu falei, a Carol falou assim para mim, Mônica, usa Ledor. Eu falei, não, vou ler, tá? Ler. Claro que a gente tem que treinar a ler, gente. Não tô falando para não treinar. Mas por exemplo, na faculdade, que é muita coisa, eu queria ler tudo. Não dá, eu não conseguia entender. Aí eu tinha que voltar 3, 4 vezes. Com o Ledor, a gente consegue ler num ritmo muito, muito mais rápido e eu percebo o tanto que eu absorvo da matéria. Então, quando eu acabo de ler com o ledor, eu penso, deixa eu ver o que eu vi aqui, né, nessa matéria. Eu lembro de tudo, assim, eu sou capaz de repetir, né, para alguém tudo que eu acabei de ler. Então, assim, o ledor mudou realmente a minha vida e mudou a forma de estudar. Eu acho que o ledor, as tecnologias assistivas que existem, foi a que mais impactou a minha vida. Pensando em tecnologia, eu gosto muito de duas, que inclusive tem até no meu canal, tem 2 Reels ensinando. Eu gosto do Trello, que é uma tecnologia para você fazer essa organização do seu dia a dia. Ele é muito interessante porque ele tem vários tipos de organização, como uma agenda, tem organização, por exemplo, para provas. Então, de revisão de provas, eu uso bastante para saber quando revisar a prova, qual a matéria que deve ser revisada mais vezes. Gosto bastante, eu tenho até um Reels. E gosto bastante do. Ai, gente, eu esqueci o nome. Esqueci de flashcard. Eu gosto muito do flashcard em aplicativo. Eu acho muito legal, porque você pode fazer aquilo em qualquer lugar.
Então, você coloca, né, as tuas perguntas ali no aplicativo e ele vai te perguntando e você vai respondendo e tem todo um... Ele consegue saber se você foi muito lenta, se você está sabendo, se você não está sabendo. São as três que eu mais utilizo, assim, de tecnologia assistiva. Legal. E Mônica, alguém perguntou aqui, o que é o ledor? Então, o ledor, na verdade, o ledor, ele pode ser uma pessoa lendo, né? Ou pode ser um aplicativo, um aplicativo dentro do computador, no celular, e ele vai ler para você. Você vai colocar o seu fone de ouvido e ele vai ler para você. Então, enquanto ele está lendo, você está ouvindo a voz, você está lendo ele as letras, né? As frases. É alguém que está lendo para você. É isso mesmo. Tem também em formato de esse ledor, em formato de óculos, aquele óculos que você coloca, e tem também essa caneta que está toda emaranhada aqui, o fiozinho aqui, ó. Você põe o fone de ouvido, né? E passa a caneta no livro, porque é só a letra impressa, né? Ela não lê a letra da pessoa, só em livros. E aí, inclusive, eu tenho o desafio do ledor. Você lembra? Desafio do ledor 30 dias. Tá aqui também no meu canal. Quem tiver dúvida pode olhar. E o que é flashcards? Que eu acho que tem uma pessoa aqui que a Clínica Vida não entendeu. Então, flashcard é assim, você pode fazer ele manual, né? Ou, como eu gosto, em aplicativo. Então, você tem uma prova, eu estou falando assim, mas acho que as crianças também podem usar, né, Carol? Usa. Então, você tem uma matéria para estudar. De um lado do cartão, no meu caso, que eu uso o aplicativo, né? Ele também simula um cartãozinho. Então, num lado você coloca a pergunta e do outro lado tem a resposta. E esse aplicativo, ele coloca como se fosse um grande baralho. Então, como se tivesse um monte de cartãozinho assim. E aí, ele te pergunta aleatório, para saber se você lembra da matéria. Então, ele vai te perguntar, vai fazer a pergunta, e aí você vai responder. Se você não conseguir responder, você pede para ele virar. Aí ali está a resposta. O flashcard é pergunta e resposta, de um lado e de outro, entendeu? Mas esse aplicativo, ele te dá também essa... Se você sabe quantas vezes você pediu para ele virar, então ele separa as matérias, né? Que você pediu para ver a resposta porque você não lembrou, e quanto tempo você levou para responder. E aí ele vai fazer por repetição, conforme, né, mais tempo, menos tempo que você levou. Olha que legal isso. É muito Eu não consigo. legal. Eu não consigo usar aplicativo assim, tanto de agenda quanto tipo flashcard. Eu gosto de fazer, né? Então, para as crianças eu fazia. Um exemplo, eu tirava foto, ou se não, fazia xerox do desenho do livro, e aí do lado eu colocava a pergunta e a resposta era a foto. E aí ele falava a resposta olhando para a foto, e isso ajudava para que ele, né, lembrasse daquele conteúdo. Então, a gente usou muito, a gente usou por muito tempo isso. E é uma boa técnica. Eu gosto também, eu já fiz também papel, né? Mas eu gostei dele, chama Anki, esse aplicativo. A Anki. É Anki, Anki. Okay. Eu gostei porque, às vezes, por exemplo, eu estou esperando as crianças na porta da escola. Aí eu abro o aplicativo, aí a tela do celular vira o teu flashcard, né? Vira o cartãozinho, assim. Aí ele mostra como se fosse papel, sabe? Aí você só faz clicar se quiser que ele vire, assim. Eu achei bem legal. Eu me adaptei bem ao Anki. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, perguntaram aqui, a Gerlânia e a Garda Alves, qual o nome da caneta? Eu queria comprar essa caneta. Então, essa caneta, essa daqui em específico, vende só na Europa e nos Estados Unidos.
tá? Eu já entrei em contato com eles, chama Pen Scan. Eu já entrei em contato com eles para revender no Brasil. Mas o problema do Brasil, sabe qual que é, Mônica? Qual que é? É. Então, quer dizer, a caneta chega a um preço no Brasil, eles cobram um imposto tão alto, que duplica o valor da caneta. A caneta é tipo 1.800, vai chegar aí, vai ser 5.000. Duplica, assim. Não vale a pena, né? Não. Então, ainda, eles não, eles estão fazendo ainda como eu posso falar? Os trâmites, né? Para conseguir chegar na América do Sul e principalmente o Brasil, mas ainda não conseguiram. Mas tem outras, só que um detalhe importante que isso já aconteceu com outras mães que me escreveram. Atenção, porque no Google, no Amazon e Price tem essa caneta, mas é chinesa. Aí a caneta chega em casa em chinês. Gente, Então, tudo certo se você falar chinês, não é? atenção, porque seu filho já não consegue decodificar o português, né? Quem dirá o chinês? Ai, meu Deus. Ainda falou pra mim, ai, o que eu faço agora? Eu falei, ué, escreve para a empresa que você comprou e manda de volta, Manda de volta, né? é. Não tem o que fazer. Imagina, chinês, loucura. É caro e ainda. Então, assim, é importante, né? Às vezes a mãe vai no impulso e fala, ah, eu quero. Só que essa caneta, vocês precisam entender que ela é para depois de crianças, depois de 12 anos. A criança já precisa ter um diagnóstico para que você entenda a necessidade dessa caneta, né? Tem tudo um porquê. Não é que você vai usar, pum, vou usar essa técnica e acabou, porque é boa, porque a Carol e a Mônica falaram. Não, não é assim. Você precisa ter um profissional que te dê pelo menos um início de diagnóstico. Ó, estamos na investigação para saber se é dislexia ou não, né? Porque às vezes é uma dificuldade de aprendizagem, vai passar, você não vai depois usar aquele monte de tralha que você comprou, né? Então é importante que você normalmente nós mães nós fazemos tudo, né, pelos nossos filhos. A gente quer comprar o que tem mais de tecnológico para que eles saiam bem. Mas atenção, a gente está falando isso de coração, né? Porque a gente poderia falar que compra isso, compra aquilo, né? Mas a gente está falando porque realmente somos mães também e o nosso bolso dói, né? Dói quando a gente gasta inutilmente. Então vamos gastar por aquilo que é necessário, como o livro da nossa querida Mônica. Fala um pouquinho do seu livro, Mônica. Então, gente, eu escrevi um livro. Eu escrevi porque eu via a dificuldade das mães, pais, professores também, de conversarem sobre a dislexia com as crianças que são menores. Muitas mães não sabem como dar o diagnóstico para a criança, como explicar para a criança, né, o diagnóstico dela e falar sobre a dislexia. Então, como eu senti muito essa dificuldade, aí eu escrevi um livro, esse aqui, Voando Alto com a Dislexia, que é uma história bem lúdica, bem leve, para as crianças lerem. Eu mesma gravei a voz, então tem um ledor aqui. E para vocês conseguirem conversar com as crianças de uma forma leve, né? E não falar, olha, você tem dislexia. Não, para ser uma coisa leve, uma história bonitinha, que as crianças vão se identificar com a menina, porque a menina queria voar alto e ela não sabia como voar alto. Mostra o Calma livro. aí, deixa eu botar aqui. Então, eu quis fazer uma coisa bem infantil para que as mães tivessem como eu posso falar, um instrumento, assim, para fazer esse meio de campo, sabe? De conversar com as crianças sobre dislexia e as escolas também, né? As escolas, eu sei que as escolas têm a semana que eles conversam sobre um transtorno, alguma coisa diferente.
também pode ser usado para contar para as crianças, inclusive para as crianças que não têm a dislexia, para que eles saibam que o colega dele do lado que tem dislexia, ele é uma criança que vai voar alto, entendeu? Que é uma criança super inteligente, consegue fazer tudo que ele quiser, só que ele vai fazer as adaptações dele ali. Então, eu quis escrever um livro bem fofinho para vocês conseguirem conversar com as crianças. Legal. Mônica, fala de novo aonde se encontra o link para esse livro. Perguntaram aqui quem é a autora do livro e o nome do livro. O nome é Voando Alto com a Dislexia. A autora sou eu. Meu nome é Mônica Cris Barbosa Castro. Ele está na Amazon e está na YouClamp, que é a editora. Tá lá os dois links estão na minha bio, lá no Sábios Disléxicos. Perfeito. Então comecem a clicar aqui, ó. Assim vocês vão ver o perfil da Mônica. Vocês vão poder entrar lá para poder clicar no link e adquirir o livro, tá bom? É importante que vocês tenham um instrumento, né? Às vezes a mãe não sabe como contar, né? Sem fazer drama ou sem ser muito direta ou muito ríspida ou muito, né, feliz com a dislexia, a gente, né, ninguém quer, mas não pode fazer um drama, né? Exato. Então, com o livro vai te ajudar a contar de uma forma divertida, gostosa, né, amorosa. É o que faltava no mercado inteiro, Mônica. Ai, obrigada. Eu fiz com muito carinho, a Carol sabe. Carol que escreveu meu prefácio, Carol que fez a revisão. A Carol sabe que eu escrevi com muito carinho, pensando realmente para as crianças, primeiro, saberem o diagnóstico, que eu acho essencial, que as crianças precisam saber o que elas têm. Muitas mães falam assim, não vou contar, que ela não sabe. Mas, gente, ela precisa saber o que ela tem, porque ela sabe que ela tem alguma coisa diferente do coleguinha do lado. Então, ela precisa saber o que que é. Então, a primeira coisa, precisa contar para a criança. Mas as crianças que são menores, elas, né, precisam ainda desse momento mais leve, mais divertido, de historinha, desenho, para que ela se identifique com a personagem e saiba que ela pode ser o que ela quiser. Fundamental, né, Mônica? Porque já a baixa autoestima já segue o disléxico, já desde pequeno, né? Então, tendo essa, a própria mãe, né, impulsionando em um aspecto positivo, maravilhoso. Gente, antes de terminar a nossa live, tem aqui algumas perguntinhas. Ó, a Thaís escreveu que o filho dela tem 10 anos de idade. A Batista Sônia escreveu: e se comprar a caneta na Europa, tem tradução de português também? Sim, tem português Portugal, português brasileiro, tá? Essa caneta. Além de, tem a tradução, ela faz tradução também. Tem inglês, francês, espanhol, português de Portugal, português brasileiro, todas as línguas da Europa, inclusive o Brasil, né? Porque eles fazem diferença nos dois portugueses. A Gerlânia escreveu: e o Trello, como é essa técnica? A Mônica explicou o Trello, que é o da organização, né? É de organização. Vou escrever o nome dele aqui, ó. A Ana Lúcia escreveu: Mônica, você está de parabéns. E vejo em você tudo aquilo que eu posso ainda fazer um curso, mas não consigo trabalhar por escrever muito errado. Ah, foi a Ana Lúcia, da live de ontem. Foi você, Ana Lúcia, que falou sobre que tinha vergonha. Isso, perfeito. Eu tava com a Ana Lúcia aqui na cabeça e eu falei hoje de manhã, eu vou falar da Ana Lúcia na live. Lembra que eu falei no início da live? É ela. Olha, Legal. que ela voltou.
Ok. Querem saber de novo o nome do livro, Mônica? Ó, Voando Alto com a Dislexia. Deixa É o paradinho nome. aí, dois Tá. minutos. Voando alto com a dislexia. Pegaram? Façam uma foto, screenshot. Ok. Posso escrever aqui também nos comentários? Isso, Fica escrito, ó, né? escreve. Ok, perfeito. Uma última pergunta que não entra um pouquinho no nosso tema, mas a gente pode responder rapidamente. A Garde.Alves perguntou: a dislexia pode ser adquirida? Sim, a dislexia é neurobiológica, que nasce com essa criança, mas também pode ser adquirida, mas somente como um fator de algum incidente, né, vascular, um problema de. Tem gente que teve um exemplo, tem gente que teve um problema no nascimento, saiu com fórceps. Tem a Carla, Carla é escritora, que ela teve um problema quando saiu do fórceps, cortaram aqui uma parte do olho dela, não lembro agora qual é a parte, e aí deu dislexia visual. Se você tiver um acidente, né, crânico, então são dislexia adquirida, mas assim, não é tudo que é dislexia adquirida, é um problema também neurológico, né? Sempre conectado com o cérebro. Então, precisa ser investigado por um neurologista, obviamente, e por uma equipe multidisciplinar, tá? Mas sim. O que mais? Eu acho que é isso, Mônica. Mas a família não tem como diagnosticar. Ah, tá falando sobre uma pessoa. Então, o diagnóstico pode ser feito pelo SUS também, tá? Pode ser feito pelo SUS e também a ABD, Associação Brasileira de Dislexia, uma, duas vezes no ano faz um multirão só para alunos de escolas públicas, da rede pública. Então, é importante que vocês fiquem de olho, né, na ABD, porque sempre tem esses multirões e é interessante para que esse aluno tenha, né, finalmente ali uma investigação. Eles fazem isso, gente, em uma semana, assim, às vezes até final de semana. Passa com fono, passa com psicopedagoga, passa com neuropsicólogo. É uma bateria de exames, mas já sai com relatório pronto para levar para a escola, né? Fica só faltando. Eu não sei se lá eles têm também o neurologista, o neuropediatra, mas aí só fica faltando isso para fechar o laudo geral. Tá bom? É isso. Mônica, e aí, vamos fazer um sorteio para quem está aqui? Vamos fazer um sorteio. E como é que a gente vai fazer isso? Ah, mas você vai fazer o teu? No, Como é que a no gente faz? Instagram, no aplicativo? É, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. Eu acho que dá pra gente fazer o sorteio das pessoas que estão aqui. Vamos fazer quem está aqui. É, Quem veio para lá. mas você ainda tá com aquele aplicativo no teu Instagram, no teu... Peraí, deixa eu abrir ele aqui. Peraí. Mas ele mesmo, será que com a live ele faz? Eu acho que ele faz. Então, peraí. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Instagram. Ok. Peraí. Sorteio. É. Tá. Ó, já vamos dando alguns detalhes, porque quem for sorteado, vocês precisam escrever no perfil da Mônica, no direct, para mandar o endereço, tá? Colocar o endereço É, certinho.
E só quem mora no Brasil, gente, que eu vou mandar para vocês, tá? Isso, importante falar. Olha, a Clínica Vida amanhã é aniversário dela. Uhul! Muitas felicidades, tudo de bom, muito amor, paz, tudo de melhor para você. Vamos lá, deixa eu abrir. Eu consegui abrir, Mônica. Você conseguiu? Conseguiu? Ah, então tá. Deixa eu ver se ele me puxa a live ou só os posts. Espera aí. Essa aqui é minha dúvida. Ah, tem sim, ó. Calma aí. Tem? Porque o meu puxou só os posts. Ele puxou só os posts. Então faz assim. Mas aí você põe e puxa os comentários, né? Sim, ele pega todos os comentários, mas do post, Do não da post. live. Por quê? Todo mundo que tá aqui botou comentário no post de hoje. Eles puxavam o post. É porque justamente eu não postei a live ainda. Então, como a live não está postada, não, não, mas live ele não pega. Ele só pega post mesmo. Eu tô vendo Você aqui, ó. pega post. Eu vi aqui que ele precisa de um anúncio, na verdade, antes. Ok. Então vamos fazer assim. Vamos ver quem foi atenta na live e a gente pode fazer 3 perguntas. O que você acha? Quem É, responder as pode três, ser. né? Mas aí a gente só vai escolher uma, né? Quem conseguir responder as 3 perguntas. A gente pode perguntar sobre quais são os. Deixa eu pegar as perguntinhas aqui, ó. Quais são as técnicas, as tecnologias que a Mônica usa, que ela citou aqui, primeira pergunta. Como é que foi o processo diagnóstico da Mônica, que ela falou no início da live? Quais profissionais ela foi? E você acha boa, né? Boa, Uma outra. boa. É isso aí, Mônica, você faz a última. Ai, meu Deus, calma aí. Então, as três tecnologias, os dois profissionais que eu fui e qual foi o filme que eu vi para eu saber que eu era uma Boa, disléxica? Então tá, boa. essas três. Quem responder primeiro? Valendo. Vou botar a música. Tan, 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 taranã. Vou repetir, galera. Ó, as três tecnologias que eu uso. Ó, tá, beleza. Agora, os dois profissionais que eu fui, qual foi o filme que eu assistia? Calma, a Márcia respondeu. A Falta um, Márcia falou Márcia, falta um profissional. profissional para Márcia ganhar. Um profissional. A Gerlânia, metade também. Faltou uma parte aí, né, Gerlânia? Se a Gerlânia responder agora a parte final, ela Só leva. falta um filme, Gerlânia. Ai, que emoção. A Márcia respondeu. Uhul! Ficou. Isso mesmo. Arrasou, Márcia. Arrasou. Então a Márcia é a vencedora. A Márcia entra em contato comigo lá no Instagram, tá? Pra eu pegar teu endereço direitinho. Não, mas você falou certo, ó. A Fone e a Psico. Isso mesmo. Ah, não. Eu não falei o nome dela, não. Tá certo. Perfeito. A Márcia acertou. Parabéns. Arrasou, Márcia. Mostra de novo o livro, Mônica, para a gente fechar com Nossa. chave de ouro. Ai, ah, que lindo. Meu Parabéns. Deus, obrigada. No meu Instagram, lá no
sabe os disléxicos, está na minha bio, estão todos os links. Perfeito, perfeito. Então, Márcia, anota aí, Mônica, pra você não esquecer também. Márcia, MRC 20. 2020. Escreve lá para Mônica no direct dela, coloca seu endereço direitinho, tá bom? Você tem que morar no Brasil, hein, Márcia? Não pode morar fora do Brasil. Você mora no Brasil, né, Márcia? Senão a gente já sorteia outra aqui. Só confirma, mas é isso. Márcia, você mora no Brasil, né? Ela vai escrever aqui. Meninas, enquanto a Márcia está escrevendo, eu queria agradecer a todas pela participação. Queria dizer que ainda não terminamos essa semana de profissionais, porque segunda-feira temos a advogada Marisa Ribeiro, advogada da saúde. Vamos falar sobre os direitos dos disléxicos, né, no Brasil, com a lei federal, a novíssima lei federal, faz pouco tempo que ela está aí. Então, vamos falar sobre isso. Venham, participem, né? Vai ser às 10 horas da manhã. Tragam seus parentes. É tão importante o marido, o avô, a avó, a tia, a professora entender sobre isso, né? Saber que esse aluno tem direito, sim. Muitos pais, as escolas não querem colocar o PEI, né, para ser usado, ou porque tem ignorância, não sabe como usar, como fazer esse PEI. Então, a gente vai falar sobre isso. É um assunto importante que eu acho que vale a pena que vocês participem, né? Ainda mais porque aqui no Instagram é um lugar público, qualquer um pode entrar. Então, aproveite, tá bom? Esse período que a gente está dando para vocês. E a gente, terça-feira, o dia depois da live, a gente encerra as inscrições para o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. O curso que vem, assim, revolucionando a vida de muitas mães e alunos disléxicos, né? Trazendo qualidade de vida, método de estudo. E aquilo que a Mônica falou, é você saber estudar em qualquer lugar, qualquer matéria, em qualquer escola, né? Ninguém te para, porque você tem o método de estudo e as adaptações, que você vai levar isso para a vida toda, porque a dislexia é para a vida toda. É isso. Queria te agradecer demais, Mônica. Obrigada, querida. A gente se vê semana que vem no nosso podcast, quarta-feira às 9 da manhã. E depois na nossa aula querida com as novas alunas já. E é isso. Um beijo grande para vocês. A Márcia respondeu, tá tudo certo. Márcia me manda uma mensagem lá no Sabe os Disléxicos. E eu queria agradecer muito, Carol, esse espaço para falar sobre a dislexia na vida adulta, que é muito importante. A todas as mães que estavam aqui procurando informação. Esse é o essencial, gente, procurar informação para você conseguir mudar a vida do seu filho. Não deixem de se inscrever no curso da Carol. O curso da Carol vai mudar a vida de vocês, não só da criança, claro, da criança para sempre, mas a família toda, né? A gente escuta muitas as famílias falando, nossa, mudou toda a dinâmica da casa, agora está tudo em paz. Então, não deixem de se inscrever no curso da Carol. Vai ser maravilhoso receber vocês lá, porque eu vou dar a minha aula, né, Carol? Vou adorar receber vocês lá também. E muito obrigada por esse espaço. Parabéns para vocês. Quarta-feira a gente se vê lá no podcast. E um beijo. Tchau, tchau.